Se dissermos que não temos pecado, mentimos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a iniquidade. 1 João, capítulo 1, versos 8 e 9. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade, para mais algumas gotas de conhecimento, de revelação na palavra do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. Aliás, antes disso, Paulo falou: fiel é esta palavra. Que palavra que ele estava dizendo que era fiel, que era verdadeira? São as palavras que ele iria escrever a Timóteo, as qualificações do bispo. É claro que bispo aqui, que quer dizer superintendente, bispo aqui tem uma abrangência total. Se refere àquele que ocupa uma posição não de mando, não de super-homem sobre os demais, mas uma posição de serviço. Aquele homem, aquela pessoa que não apenas vai ocupar um cargo na igreja, mas aquela pessoa que tem uma visão do reino. Note que ele começa dizendo: é necessário que o bispo seja casado, marido de uma só mulher. É necessário saber que o celibato, aquela proibição do casamento para líderes da igreja, o celibato veio muito mais tarde, apenas um dos muitos desvios da igreja. Ele foi introduzido com um alvo financeiro, dinheirista, assim como o purgatório, que na realidade não existe purgatório. Multidões e multidões, milhões e milhões vivem nesta ilusão de que existe uma segunda chance e vivem, às vezes, algumas pessoas se jogam no pecado e nunca se ajustam com Deus, esperando se ajustar lá no purgatório. Também foi introduzido na igreja por alvos econômicos, simplesmente pelo
dinheiro. Por isso, aqui, o princípio de Deus, a maneira do comportamento dos líderes, do bispo, é necessário que ele seja casado, marido de uma só mulher. Mas, Paulo, por que esta exigência, além de casado, marido? Por que esta especificação, marido de uma só mulher? Olha, naquele tempo, a maioria dos povos, nações, imperava a poligamia. O que é a poligamia? Era o direito do homem ter mais de que uma mulher, ser casado com mais de uma mulher. Era algo permissível. Isto lá no mundo, isto lá fora. Então, o apóstolo está mostrando nisto a diferença dentro da Igreja de Deus. O bispo deve ter uma só mulher. Veja o princípio. Então, isto aqui nem é necessário tanto comentário. Paulo está detalhando a vida moral de um líder da Igreja de Deus, como deve ser. Além disso, ele deve ser temperante, ou seja, moderado, não dado a muito vinho. Aqui temos que ter o máximo cuidado. Pelo fato de aparecer aqui o advérbio muito, então, uma boa parte das pessoas interpretam que, não posso beber muito vinho, mas posso beber pouco. Até porque Paulo, na outra carta a Timóteo, ele aconselhou Timóteo, que tinha um problema estomacal, a tomar o vinho. Diz Paulo, por causa das tuas constantes dores no estômago. Então, temos que admitir que o vinho tem este poder na saúde. Ele era usado na saúde como remédio, mas o nosso cuidado, a nossa temperança, nós temos que cuidar dela, principalmente como líder da obra de Deus. Não podemos, pelo fato de não ser dado a muito vinho, então, a um pouquinho, pode. Aí eu sei de casos de obreiros que foram pregar em regiões que o vinho usual, faz parte está na mesa na hora da alimentação. Esse fez
saiu do limite. Tomou tanto vinho que, ouvindo o testemunho dele, e ele, na hora da pregação, à noite, chegou o momento que ele teve que pregar, segurando no púlpito, por medo de cair. Misericórdia, que escândalo, né? Era isto que o apóstolo estava dizendo: não dado a muito vinho, mas temperante, moderado em tudo. Bem, aí algumas gotas do ensino aos obreiros. Lembre que lá no final o apóstolo vai dizer por que ele estava dando estes ensinos. Ele disse: olha, eu tenho plano de ir lá, mas pode ser que eu atrase. Então, enquanto isso, você já vai lendo, já vai anunciando aí para os líderes como deve ser o comportamento na casa de Deus, na igreja de Deus, coluna e baluarte da verdade. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.